Um porco era cultivado com muito cuidado pelo fazendeiro. Tomava banhos de manjericão, alecrim, camomila e das mais cheirosas e variadas ervas. O criador vivia correndo atrás dele com um balde cheio de uma infusão cheirosa, perfumando o ambiente e mascarando o odor de chitica de galinha que dominava a atmosfera da propriedade. Os outros porcos que moravam no chiqueiro não diziam nada de bom sobre ele. Corria uma fofoca nas imediações da pocilga de que nunca conheceram um suíno mais fedorento. Segundo eles, faltavam deliciosas notas terrosas e fecais da lama em sua fragrância. O filho mais novo do casal, que tinha pouco mais de 10 anos, gostava de andar com o porquinho como se fosse um cachorrinho na coleira. O menino sempre fazia uma coroa de flores para ele, que marchava altivamente, sentindo-se lindo com seu adorno floral. Os roliços que conheciam mais profundamente o mundo da moda consideravam o acessório de extremo mau gosto, inadequado para uma criatura da sua estirpe. A roça ficava próxima ao povoado de Alberto, zona rural de Formiga. Sempre que visitavam o local, a família levava o porco cheiroso na caçamba da caminhonete. Os outros diziam entre si que era um absurdo andar naquela aberração, onde já se viu ir de um lado para o outro em algo que parece uma casa, mas que se move. Era contra a natureza das coisas. No que se entra não se anda, dizia o ditado suíno. Já o roliço adorava viajar. O ventinho frio que passava pelo seu corpo aerodinâmico esticava o seu rabicó, o que trazia grande alegria. E ele nem se importava com o solavanco que seu veículo dava nas esburacadas estradas de terra que conduziam à bucólica vila. Os porcos do chiqueiro não sabiam o que acontecia em Albertos, mas especulavam sobre as viagens. A história mais popular dizia que ele era levado para cruzar com uma porca tão repugnante contra ele. Todos divagavam sobre os atos libidinosos, as ardentes horas de paixão e prazer que o perfumado passava. Imaginavam e descreviam toda a performance sexual daquelas criaturas hediondas. A conversa enrubescia as faces pudicas. Enquanto desviavam os olhares, cada um deles se imaginava no lugar daquele porco, que se revestelava em luxúria. Não que os porcos fossem invejosos por natureza, mas a proximidade dele com os humanos causava a mais profunda repulsa. Não conheciam a revolução dos bichos, mas como um dos animais terrestres mais inteligentes, como atestam diversas matérias em jornais e revistas, sabiam, por intuição, que não deviam se misturar com seus criadores, que havia uma cisão histórica entre eles. Ainda que ele lhes alimentasse, sentiam o conflito em seus objetivos. O porquinho das ervas finas, sob o olhar e o escrutínio dos que viviam no chiqueiro, estava de caso com o inimigo. Os passeios, a cumplicidade na troca de carícia, os presentes. Tudo isso era uma afronta à sociedade suína. Mais que isso, era considerado uma forma baixa de traição, um atentado direto à causa. Após o período de engorda habitual dos porcos, foram todos vendidos para o abate. O perfumado também. O comprador da vara foi um proeminente empresário do ramo das linguiças de formiga. Na carroceria do caminhão que fazia o translado, todos conversavam desanimados, sabiam que algo errado estava acontecendo. Por que viajavam todos? O único que agia diferente era o inocente animal, que seguia animado. Argumentou com os companheiros que o mundo fora do chiqueiro, o qual nenhum dos outros conhecia, era maravilhoso. As pessoas te presenteiam e te dão comidas gostosas. Explicou para eles o conceito de carinho, que consistia em um humano passar a mão sobre a cabeça até próximo ao rabo. Fazia um pouco de cócegas, dizia, mas era muito agradável. Todos ficaram incrédulos, odiavam o toque humano. O cheiro deles impregnava por horas e eram necessários muitos banhos de lama para remover o odor. Todos, com exceção do porco perfumado, desceram apreensivos no matadouro. Olhavam as paredes com preocupação, mas não conseguiam formular bem porquê. Sentiam um cheiro de sangue e havia uma aura inexplicável de medo. Já o outro, o animado suíno, sorria, e se soubesse o que era uma câmera fotográfica e trouxesse uma consigo, tiraria fotos como um turista. Em casa mostraria ao pequeno filho do dono da fazenda. Foram todos conduzidos por um corredor estreito para saírem um a um. Quem ficava do outro lado da cerca não conseguia ver o que acontecia, mas ao fim do trajeto, uma marretada na cabeça, não para matar, mas para atordoar o bicho. Desmaiado no chão, os homens pegavam o roliço e o dependuravam pelo pé. Apesar de proibido pela lei que regia o tratamento dos animais, estocavam os sovacos com uma faca comprida e deixavam-no sangrando até não restar nada na veia. O método era cruel, mas aumentava a qualidade da carne. O porquinho perfumado foi o primeiro, de modo que não percebeu o que ia acontecer consigo. A última coisa que viu, antes da marreta tirar-lhe a consciência, foram os ganchos nos quais ficaria pendurado para morrer. Os outros, obviamente, perceberam tudo rapidamente. Um, inclusive, comentou que os humanos não eram boa coisa. Todos concordaram, mas naquela altura não havia muito o que fazer. Era a época do Festival da Linguiça em Formiga, e no ano em questão, haveria uma competição para escolher o melhor produto da cidade, com jurados e tudo. O porquinho perfumado foi uma experiência do dono da fazenda e do empresário do ramo das carnes ensacadas em tripa. Queriam saber se podiam temperar a carne ainda vida. Estavam certos de que ganhariam o primeiro lugar. Não venceram. O vencedor foi um outro, produtor qualquer que tratava dos seus suínos no chiqueiro. A culpa, contudo, não fora do porco ou da experiência. O rapaz que temperava a linguiça se excedeu no cominho.